Thaís, o ex-presidente Lula, de fato, fez uma confusão ali que o Arthur Lira explorou, né? Quer dizer, o chefe de governo, de fato, ali no Japão é o primeiro-ministro, um regime parlamentarista. O imperador do Japão talvez inspire políticos populistas porque ele é reverenciado como um semideus. E políticos populistas adorariam ser reverenciados como semideus. Mas vamos fechar as ironias por aqui e seguir adiante. Há, porém, por parte do Lula, um reconhecimento de fato de um sistema de governo que é muito diferente do sistema de governo que ele encontrou, por exemplo, 20 anos atrás. Ele estava indo para a vitória dele em 2002, assume 2003. 20 anos atrás, o sistema de governo brasileiro não tinha as prerrogativas que o legislativo tem hoje. Agora, eu vi o Lula esbravejar, mas não sei, você tem identificado no que ele tem dito, como que ele pretende sair disso, que é evidentemente uma armadilha? William, fui tentar entender um pouco como está pensando o Partido dos Trabalhadores, a direção do PT. Esse assunto, orçamento e / semipresidencialismo, são de fato dois temas que incomodam o ex-presidente Lula. E por quê? Segundo a direção, dirigentes do PT, é porque ele enxerga na governabilidade uma próxima eleição. Mesmo que passe a eleição de outubro, há uma avaliação de que, para conseguir governar, haverá uma espécie de nova eleição. E hoje, o que há de constatação ali dentro do PT é de que muito dificilmente o Congresso será renovado. Não será renovado. Serão mantidos muitos desses deputados que estão aí. Ou seja, o Centrão continuará mandando. E continuará mandando hoje com um instrumento bastante forte, que é o controle do orçamento. Como sair disso, como conseguir governar diante desse poder do Congresso, de fato, é uma incógnita dentro do PT. De fato, não se sabe qual é o caminho. Mas o que eu ouvi agora há pouco é que há uma avaliação de que não é o momento para se tratar disso, porque toda vez que o ex-presidente Lula entrar nesse assunto, ele estará, de fato, esbravejando e caindo numa armadilha. Mas voltam os passos, William, e é importante a gente lembrar que esse orçamento, como ele está hoje, ele nasceu, até peço ajuda para o Caio, ele nasceu ainda em 2019, quando, na gestão de Rodrigo Maia, foi aprovado o orçamento impositivo. Ali já era um começo de controle desse orçamento. Não, eu estou te interrompendo pelo seguinte, você está entrando num outro assunto ainda, vamos pegar primeiro esse. Quer dizer, as origens do orçamento secreto estão na tentativa de impedir o toma lá da cá, acabou dando o contrário, mas isso é outra história. Deixa eu voltar para... Porque é uma pergunta que nós fizemos quando estávamos no jornal da CNN, tivemos a oportunidade de entrevistar os presidenciáveis, foi a pergunta que reiteramos a todos eles. Quer dizer, qualquer que seja o vencedor, em outubro, vai enfrentar essa situação. Como é que ele pensa tratar disso? Ficou claro para você na cabeça do Lula como é que ele está pensando? Não, eu tenho apuração como o PT pretende tratar isso. Agora, as formas que o PT encontra, hoje são basicamente três. Uma é fazer uma parceria com o Congresso, então oferece para o Congresso Nacional várias políticas públicas para que esse recurso, que os deputados indiquem qual política pública eu vou alocar meus recursos. Tem outros caminhos também, um abolir completamente, que o custo político altíssimo, muito provavelmente seria difícil execução, um outro caminho de transferir esses recursos para as comissões temáticas do Congresso. Ou seja, o PT tem alguns caminhos. Agora o PT não sabe se conseguirá implementar qualquer uma dessas três possibilidades, porque você tira poder do Congresso Nacional. Esse é um dado. Tem um outro dado muito difícil que mostra que, a meu ver, e conversei com alguns petistas hoje, foi um erro político, de novo, do Lula bater no Arthur Lira, porque se o Lula ganha em outubro, é com o Arthur Lira que ele vai ter que negociar o orçamento do ano que vem. Ele vai saber o tamanho do Arthur Lira na noite do dia 2 de outubro. É o orçamento do ano que vem. Ele vai debater. O Arthur Lira é presidente até 31 de janeiro do ano que vem. E no primeiro mês do governo Lula, do eventual novo governo Lula, será o Arthur Lira, que já foi base dele. Isso é verdade, né? O Arthur falou ali que não conhece, nunca tive, já votou enquanto governo. Ou seja, eu não consegui entender por que o Lula está nessa escalada com o Arthur, sendo que o Lula precisará do Arthur, que é candidato à reeleição.
politicamente, eu não sei qual é o movimento, também, se você não sabe, quem dirá eu, qual é o movimento do ex-presidente Lula. Agora, que ele diagnosticou o problema, ele foi no ponto. Foi, eu acho que ele foi. Porque ele as acertou. emendas do orçamento secreto, só de emenda de relator, nossa repórter acabou de trazer, são 15 bilhões de reais. É muito dinheiro num orçamento engessado como o nosso. Eu discordo muito do Arthur Lira quando ele diz: os deputados conhecem cada pedaço do país, muito mais que qualquer ministro. Precisa ter planejamento para gastar esse dinheiro. Você não pode sair construindo ponte, estrada, um recurso que é escasso, de qualquer forma, para agradar a base eleitoral de um ou outro deputado. Isso é papel do Executivo. É papel do Executivo planejar como os poucos recursos brasileiros têm que ser empregados. Então, como o Lula vai sair, se for reeleito, né, se for eleito, dessa enrascada, eu não sei. Mas que ele diagnosticou o problema, isso ele foi no ponto. Concordo. Por isso que também é uma ênfase que nós demos nisso. Parece que eu falei, caiu a ficha para ele. Eu vou governar como? Eu queria encerrar essa parte, antes da gente ir para o break, dando a oportunidade a Thaís e ao Caio de avaliarem a conduta político-eleitoral do Lula nesses últimos, digamos, 15 dias. Está concatenada? Está articulada? Sugere a você uma ideia clara do que tem que ser feito em termos de estratégias político-eleitorais? Ou, ao contrário, Thaís, provocando o seu raciocínio, Lula está atirando para vários lados e tem provocado dentro do PT uma série de pontos de interrogação se ele sabe o que ele está fazendo? William, acho que eu fico com a segunda opção, porque, por exemplo, hoje, só ouvindo a respeito dessas declarações que o ex-presidente Lula fez em relação a Arthur Lira. Há uma avaliação de que o ex-presidente fala muito, não sei nem se fala sem pensar, mas foi um pouco essa expressão que eu ouvi. Ele acaba jogando todos os assuntos que estão lhe incomodando sem fazer muito cálculo de risco futuro. E isso está bastante sendo calculado, mas o fato é que é importante a gente destacar que como Lula não conseguiu perceber esse movimento, uma avaliação que se faz é isso, como ele mesmo acaba caindo e dando argumentos para os candidatos de oposição, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, como ele acaba colocando tapetes para ele mesmo tropeçar. Essa é uma avaliação quase que constante ali. Mas também se ouve muito, William, que não há como tutelar o ex-presidente... Não, isso sabemos de longas décadas. É isso. Caio, com aquele seu proverbial poder de síntese. Perdão? Com o seu proverbial poder de síntese que você vai exercer em uma manchete. O Lula sabe o que está fazendo? O último grande lance da campanha do Lula foi em dezembro, quando contratou o Geraldo Alckmin para o seu time, mas não colocou ele ainda para jogar. E desde então, conforme o principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, vem subindo nas pesquisas, o campo lulista ainda não identificou a estratégia ideal para fazer frente a isso. Acha que basta, vamos dizer assim, o radicalismo do Bolsonaro para fazer frente. E não se trata somente disso. Está uma campanha ainda sem uma estratégia clara nesse primeiro trimestre do ano.